Boa tarde, galera. Então, como combinado, a gente vai continuar a resolução de alguns exercícios, de algumas questões aqui da provinha da UERJ, tá ok? Então, ficamos para fazer a 3 agora à tarde, né, como eu tinha falado com vocês. É o seguinte, é uma questão da UERJ 2015. Um índice de inflação de 25% em um determinado período de tempo indica que, em média, os preços aumentaram 25% nesse período. Um trabalhador que antes podia comprar uma quantidade X de produtos, com a inflação e sem aumento salarial, só poderá comprar agora uma quantidade Y dos mesmos produtos. Ou seja, o Y agora ele é menor do que o X. Então eu estou comprando menos, aumentou o preço do produto, agora eu vou ter um poder de compra menor do que eu tinha antes. Com a inflação de 25%, a perda do poder de compra desse trabalhador é. Então vamos, para não ficar uma coisa muito teórica, vamos dar valores, tá ok? Então vamos supor que esse trabalhador compra esse certo produto aí a R$10, tá? Então, ó, valor do produto, R$10, tá? A gente vai usar esses números assim para ficar mais tranquilo da gente fazer contas. Então, a inflação ali fez com que esse produto tivesse um aumento no valor de 25%. Então, um produto que eram R$10, após sofrer esse aumento de 25%, vamos ver quanto vai dar, correto? Então, eu tenho, ó, 25%, eu vou fazer diferente, vou colocar em forma de fração para vocês, tá? Então, 25 sobre 100 de R$10, aquele joguinho lá de simplificar os zeros. Então, simplifico esse zero com esse zero, ficaria o quê? 25 vezes 1, que divide 10 vezes 1, correto? É o mesmo que fazer 25 sobre 10, aquele esqueminha de andar com a vírgula, tá? Então, a quantidade de zeros indica pra gente a quantidade de casas decimais que nós vamos andar com a vírgula. Se está dividindo, para a esquerda, anda para a esquerda. Se está multiplicando, anda para a direita, tá? Então, como está dividindo, vai andar uma casa para a esquerda. Então, isso aqui vai ser, ó, 2,5, tá? Então, quer dizer que o valor do produto passou a ser, após a inflação, passou a custar R$10 mais 2,50, ou seja, 12,50. Então tá ok. Vamos supor que o cara lá foi comprar 5 produtos, tá? Então, na compra de 5 produtos, antes da inflação, ó, vou separar aqui como uma tabelinha, tá? Para ficar bonitinho para vocês. Antes da inflação, ele pagava o quê? Se antes da inflação o valor do produto era R$10 e ele está comprando 5 unidades desse produto, ele está pagando um total de R$50, tá? Então, vamos ver o que acontece com esses R$50 aqui. Se o valor do produto aumentou, quer dizer que eu vou comprar menos produtos com esses R$50. Antes eu comprava 5 com R$50. Agora vamos ver quantos produtos nós vamos comprar com esses mesmos R$50 para saber qual foi o poder de perda que ele teve em cima dessa inflação, tá? Então aqui, ó, com R$50, agora cada produto custando R$12,50, se vocês fizerem a divisão aí, vocês vão ver que com R$50 agora eu só consigo comprar 4 produtinhos, tá? Então, quando eu tive esse aumento, essa inflação aqui, olha o que aconteceu. Com aqueles mesmos R$50 que antes eu comprava 5 produtos, agora eu compro 4. Então, qual foi a minha perda aqui? De quantos produtos? Qual foi
a diminuição em quantidade de produtos. Eu diminuí, então, ó, eu perdi um produto para essa inflação, tá? Então, em relação ao primeiro produto, a primeira situação, perdão, eu perdi uma quantidade, uma unidade, tá? Só vou trocar aqui a página para a gente fazer em branco. Então, a perda vai ser o seguinte, o percentual, olha o que ele está pedindo. Ele está pedindo, com a inflação, a perda do poder de compra desse trabalhador é de. Então, está em porcentagem, eu quero saber o percentual de perda. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu tinha aquele produto que eu perdi, dos 5 lá do início antes da fração. Então, a gente vai dividir, ó. Vou colocar aqui no meio para ficar mais tranquilo, ó. 1 dividido para 5, tá? Foi o percentual de perda. Então, 1 dividido para 5 é o mesmo que 0,2 e isso em porcentagem é igual a 20%. A gente já estudou como fazer essa troca aqui, né? De trazer levar do decimal para porcentagem. Então, quer dizer que dentro do orçamento, né, daquele trabalhador com essa inflação e com os preços fixados aqui, a perda do poder de compra desse trabalhador é de 20%. Letra A. Tá ok? Então, vamos para a próxima questão. O R de 2014. O segmento XY, ó, X até Y, indicado na reta numérica abaixo, está dividido em 10 segmentos congruentes. Para quem não lembra o que significa a palavra congruente. Cadê? A palavra congruente significa que tem o mesmo valor, tá? Então, isso aqui, ó, tem mesmo valor. Tá querendo dizer o seguinte, ó, que cada pedacinho desse aqui, ó, tem o mesmo tamanho, tá ok? Então, ó, admita que X e Y representem, respectivamente, os números 1/6 e 3/2. Então, aqui, ó, tá 1/6 e aqui tá 3/2. O ponto D, esse ponto aqui, ó, em vermelho. O ponto D representa o seguinte número. Então, a primeira coisa, eu tenho que saber que tamanho eu tenho aqui, tá? De 1/6 até 3/2. Então, para saber o tamanho, né, que existe ali, vocês vão fazer a diferença. Toda vez que nós estamos trabalhando, querendo descobrir o tamanho de alguma coisa, e nós temos 2 pontos ali, a gente faz a diferença do último para o primeiro. Então, a gente vai fazer aqui o tamanho, ó. Descobrindo a distância, vou colocar bonitinho pra gente ser formal aqui. Descobrindo a distância entre X e Y, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, pego o último ponto lá, 3/2, e subtraio do primeiro. Que é como se eu tivesse aqui, ó, por exemplo, se aqui tivesse o 0, tá? Então, descobrir esse tamanho aqui é pegar o total e retirar esse pedacinho, tá? Então, o que sobrou é o tamanho e a distância de um para o outro. Então, aqui, ó, a gente já tá vendo que não dá para fazer de forma direta, tem que fazer o MMC entre os denominadores, tá? A gente não consegue fazer subtração de frações que os denominadores estejam, que sejam números diferentes. Então, ali já assim, cabeça pensando, os denominadores novos agora são o MMC de 2 e 6, o menor múltiplo comum entre 2 e 6, quem é? É o próprio 6. Então, vou colocar lá. Qual o número que eu estou dividindo por 2? Qual o número que eu estou multiplicando por 2 para chegar no 6? O 3. E pelo 6? 1. Então, a gente multiplica lá em cima. Isso quer dizer que é 3 vezes 3, a nossa fração equivalente, 9/6, e aqui é 1/6 mesmo.
9 menos 1, 8 sextos, tá? E a gente pode simplificar isso aí, dividindo por 2 em cima e embaixo, e nós temos 4 terços. Então, esse tamanho aqui todinho, ó, vale 4 terços. Aqui até o final, tá? Esse 4 terços, olha, ele falou pra gente que foi dividido em 10 pedacinhos com o mesmo valor, tá? Então aqui, ó, de x até A tem o mesmo valor que de A até B, mesmo valor que B até C, mesmo valor que C até D, tá? Então, se tá dividido em 10 partes iguais, eu preciso descobrir quanto vale cada uma, tá? E saber o seguinte, ó, até o D eu tenho 4 partes iguais. Então, eu vou descobrir quanto vale cada um e multiplicar no final por 4 para achar o tamanho do ponto D, tá ok? Então, vamos colocar lá na outra página. Então, ó, 4 terços divididos por 10, a gente pode transformar numa multiplicação entre frações. Como é que a gente faz? A gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração, tá beleza? Então, olha só como é que vai ficar. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 10, 30, tá? Posso simplificar? Posso, por 2 em cima e embaixo. Então, ao final, nós temos 2 quinzeavos. O que isso aqui tá falando pra gente, ó? Que cada pedacinho desse que eu vou colocar de verde não, que já tá verde ali, de roxo, cada pedacinho desse aqui, ó, vale 2 quinzeavos, tá beleza? Se do X até o D eu tenho 4 pedacinhos, para descobrir o tamanho, o valor que está ali no ponto D, é só multiplicar por 4. Então, vamos lá. Então, 4 que multiplica 2 quinzeavos igual a, aqui ó, quando não aparece ninguém, é 1. 4 vezes 2, 8. 1 vezes 15, 15. Tem como simplificar? Não, porque o carinha de cima é um cara par e o de baixo é um cara ímpar. Então, por enquanto, não dá para simplificar, tá? E aí também não vai ter nenhum outro número que eu consiga dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo. Então, aqui já é uma fração irredutível, tá? Então, esse já é o resultado. 8 quinzeavos. Letra B de bola. Tá beleza? Vamos para a próxima questão. Isso aqui a gente já fez na parte da manhã, tá? Então, vamos pular. Nós fizemos também na parte da manhã essa questão, já tá lá na plataforma. Ficou faltando essa aqui pra gente fazer. É uma questão, o ERG do ano de 2019, tá beleza? Então, era a projeção para 2020, por esse ano que a gente está passando, dos maiores produtores de petróleo em milhões de barris por dia. Aí tá lá, Arábia Saudita, Estados Unidos, Rússia, Iraque, Canadá, Brasil, China, Irã e Kuwait. De acordo com a projeção projetada na tabela, no período de 2011 a 2020, o país com maior aumento percentual na produção de petróleo seria o Iraque. Tá, Dayana, mas como que eu sei que ele tem o maior percentual de produção? Vamos descobrir. O segundo país com maior aumento percentual seria... Então, vamos olhar o Iraque. O que está acontecendo com o Iraque? O Iraque está aqui, ó. Como que a gente vai calcular o percentual de aumento na produção de petróleo lá no Iraque? Então, olha só. Em 2011, o Iraque produzia 2,5 milhões de barris por dia. Em 2020, a projeção é que lá seja produzido agora 7,6 milhões de barris por dia. O que isso quer dizer? Que teve um aumento ali, ó, entre esses anos. A gente vai descobrir de quanto foi esse aumento. Então, olha só, em 2020, dá para dar zoom aqui? Acho que não dá. Em 2020, 7,6.
Vamos ver qual foi a diferença de um ano para o outro, né? Em 2011, 2,5. Beleza? Então a diferença vai ser quanto? 5,1, tá? Então, nesses anos, após esses anos, aumentou 5,1 milhões de barris. Como que eu calculo o percentual? O percentual, ele é calculado, se é o percentual de aumento, tá? Ele vai ser calculado em cima do primeiro dado. Então, aqui o primeiro dado era em relação ao ano 2011, que aqui no nosso exemplo era 2,5. Então, eu quero saber quanto aumentou, tomando como base o ano de início dessa contagem, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, 5,1 e vai dividir pelo carinha lá do início, 2,5. Isso aí tô falando do Iraque, tá? Vocês vão fazer essa divisão, aí vai ficar, como a gente já viu em sala. Se tem os mesmo número de casa decimal, a gente pode fazer a divisão direta, tá? Então, ali ficaria 51 dividido por 25. Se eu fosse aproximar ali um pouquinho, assim, para tornar a conta mais fácil, 50 dividido para 25 dá 2. Então, 51 dividido para 25 é 2, alguma coisinha, tá? Então, já vou aproximar aqui. Porque isso aqui não interessa por enquanto, só estou dizendo como faz para achar o percentual. Cadê? Aproximadamente 2, alguma coisa, tá? Então, aumentou um pouquinho mais que 2 vezes. Então, nas outras questões, nos outros países, vocês vão fazer da mesma forma, tá? Vocês vão fazer a diferença, por exemplo, na Arábia Saudita. A Arábia Saudita tinha lá no início 12,3 e ao final 13,2. Vão fazer a diferença e dividir pelo valor do início, tá ok? Dentre todos esses países, tá? O segundo maior percentual de aumento que vocês vão achar aí, que vai ficar um exercício para vocês tentarem fazer, vai ser o do Brasil, tá? O do Brasil ali, ele vai ter o maior percentual de aumento. Como é que vocês vão ver isso aí? Fazer a mesma coisa que a gente fez lá no Iraque, ó. 4,5 menos 2, tá? E depois vocês vão dividir isso por 2. Vão achar uma porcentagem. A mesma coisa que vocês vão fazer nos outros. Ao final, vocês vão verificar que o Brasil teve o maior percentual de aumento. Então, para a gente não perder tempo testando cada um, fica de exercício para vocês chegarem aqui nessa questão. Beleza? Tenho quanto tempo ainda? Questão número 8. As informações da tabela abaixo apresentam a quantidade de material que o marceneiro possui em seu estoque e a quantidade de cada material necessária para montar uma estante perfeita. Então, ele tem aqui, ó, painéis, ele tem uma quantidade de 18 e para montar a quantidade perfeita para montar uma estante é 1, tá? Então, ele precisa de um painel, pelo menos, para fazer a montagem de uma estante. Ele precisa de 5 prateleiras horizontais e ele tem 10 no estoque. Ele precisa de 2 madeiras laterais, ele tem 33 no estoque. Ele precisa de 24 parafusos pequenos, tem 320 no estoque. E precisa de 4 parafusos grandes, tendo 60 lá no estoque, tá? Então, a gente vai verificar aqui quantas estantes perfeitas ele faria com cada material desse, tá? Ah, Daiana, como a gente vai fazer isso? Ó, painéis. Começando por painéis. Vou colocar aqui na outra folha. Então, ele tinha... Cadê? Então, ele tinha
18 quantidades, tá? E precisava de um painel só. Isso quer dizer que, com a quantidade que nós temos ali, ele consegue montar 18 estantes. Prateleiras horizontais, ele precisa de 5 para montar, tendo 70. Então, vamos ver aqui. Prateleiras horizontais, tá? Então, vamos ver, ó, 70 dividido por 5, fica 2, perdão, 1, sobra 2, desce 0, 4. Então, 14. Eu preciso de 14 prateleiras horizontais, tá? Consegui fazer 14 com elas. Então, vamos ver, por enquanto, né, com essas informações, nós conseguimos, no mínimo, fazer 14 prateleiras horizontais, tá? Porque não tem como fazer 18 estantes, sendo que eu tenho só 14 prateleiras horizontais. Então, vocês vão fazer isso para todas as questões, ó. As madeiras laterais, 33 dividido para 2, para ver quantas eu vou conseguir fazer, tá? A mesma coisa aqui, ó. Parafusos pequenos, 320, vai dividir por 24. Parafusos grandes, 60, vai dividir por 4, tá? Ao dividir isso aí tudo, aqui, ó, vocês vão conseguir achar 15. Então, aqui eu tenho, com essa quantidade, eu consigo construir 15 estantes perfeitas, tá? Vai fazer cada um ali. Ao final, vocês vão perceber o seguinte, que a quantidade de parafusos vai limitar vocês à quantidade necessária para construção de estantes perfeitas, tá? Porque a quantidade de parafusos que eu vou conseguir, que eu vou ter que trabalhar aqui, que vai me gerar uma quantidade de estantes, é de apenas 13, tá beleza? Então, ao final, vocês vão ver que mesmo que as outras quantidades, né, me permita que eu monte, né, uma maior quantidade de estantes, essa quantidade aqui, ela só vai me permitir 13, tá? Então, as outras peças, elas vão ficar sobrando sem conseguir montar uma estante do jeito completo, tá? Então, calcule o maior número de estantes perfeitas que o marceneiro consegue montar usando apenas seu estoque. Então, lá na resolução, lá na questão, né, vocês vão colocar lá, igual eu fiz aqui, ó. Coloquei de painéis, quantas vão conseguir montar, de prateleiras horizontais, vocês vão montar, escrever, né, quantas vocês vão conseguir montar, de madeiras laterais também, vai especificar lá bonitinho quantas vocês vão conseguir montar, tá? Uma linha após outra, especificando a quantidade de cada um. E aí, ao final, vocês vão encontrar que o maior número de estantes perfeitas é o quê? 13. E é limitado pelo número de parafusos pequenos que ele tem no estoque, tá? Então, aí, já encaminhei para vocês tentarem resolver aqui. Só uma divisãozinha bonitinha, tá? E aí, a gente pula para a próxima questão. Observe no gráfico o número de médicos ativos registrados, questãozinha da UERJ 2014, no Conselho Federal de Medicina, e o número de médicos atuantes no SUS, para cada 1.000 habitantes, nas 5 regiões do Brasil, tá? Então, em rosa é o Conselho Federal de Medicina, e em azul, ou verde, né, como vocês preferirem, é o SUS. O SUS oferece um médico para cada grupo de X habitantes na região norte. Então, a gente está verificando nossas continhas aqui, todas vão ser em cima da região norte. Tá? Então, olha só, na região norte, eu tenho um total de 1,01
tá? Médicos do Conselho Federal de Medicina atuando lá e eu tenho 0,66 do SUS atuando lá no norte, tá beleza? Que é o que ele está pedindo aqui na nossa informação. Então, o valor de X para um grupo de, um valor X de habitantes, sabendo que eu tenho um médico trabalhando e que essas informações são em cima de um número de 1000 habitantes. Então, eu quero saber a quantidade de habitantes para cada um médico do SUS, tá beleza? Então, vamos efetuar uma regrinha de 3 da seguinte forma, ó, se nós temos um médico para uma quantidade X, que é o que ele está pedindo pra gente, tá? Lá no SUS, tá? Vou até escrever aqui pra gente não esquecer que isso é dentro do SUS, tá? Então, lá pela nossa informação, a gente sabia que 0,66 atuava para 1000 habitantes, tá? Então, ó, a cada 0,666 médico atua para 1000 habitantes. Quanto que um médico, né, consegue atender em números de habitantes, a quantidade de habitantes, tá? Então, uma regra de 3, simples e direta, tá? Vocês vão multiplicar aqui cruzando. Então, lá no final nós vamos ter x igual a 1000 dividido por 0,66. Aí vocês vão fazer a continha aí, tá? Isso aqui tá dando 1515,1515, uma dízima periódica, tá? Então, aproximadamente 1515. Vamos verificar lá se a gente tem essa informação no item, tá? Então, ó, aproximadamente, letra D de Dayana, tá? Próxima questão. 10. Também uma questãozinha da UERJ 2014. Admita a realização de um campeonato de futebol no qual as advertências recebidas pelos atletas são representadas apenas por cartões amarelos, tá? Esses cartões são convertidos em multas de acordo com os seguintes critérios. Os 2 primeiros cartões recebidos não geram multa, tá? Então ele colocou aqui ó, na tabelinha, ó, não tem multa. Começa a ser gerado multa a partir do 3º cartão recebido e o 3º cartão gera R$500 de multa. Os cartões seguintes geram multas cujos valores são sempre acrescidos de 500. Então, se o 3º gera R$500 de multa, o 4º é 500 mais 500, 1000. O 5º, 1000 mais 500, 1500. O 6º, 1500 mais 500, 2000. E assim por diante, tá? Na tabela, indica-se as multas relacionadas aos 5 primeiros cartões aplicados a um atleta. Considere um atleta que tenha recebido 13. Ele recebeu 13 cartões amarelos. O valor total em reais das multas geradas por todos esses cartões equivale a... Beleza, eu tive 13 cartões amarelos, só que desses 13, eu só vou contar 11, tá? Por que só 11? Porque os 2 primeiros, ele falou que não gera multa pra gente. Então, é como se a minha contagem tivesse, ó, descido. Não começa daqui, ó. Começa daqui, tá beleza? Então, ó, 3º cartão amarelo gerou R$500. O 4º cartão amarelo gerou 1000. Escrever de outra forma, ó. Escrever assim. Gerou 500 mais 500. Ou pode-se dizer que gerou 2 vezes 500, tá? O 5º cartão seria o quê? 500 mais 500 mais 500. Ou 3 vezes 500, tá? Então, lá ao final dos 13 cartões, já descontando
os 2 primeiros, eu vou chegar no 13º cartão, sabendo que aqui eu contei dessa forma 11 vezes, tá? Então, aqui no último cartãozinho, nós vamos ter o quê? 11 vezes 500, tá? Ah, Dayana, 11 vezes 500 vai ser o resultado final? Não, porque a multa não vai ser lá no último cartão. A multa vai ser a soma de todos os cartões que ele teve a partir do terceiro, tá beleza? Então, só vou colocar isso aqui mais pra cima pra gente ter espaço. Então, aqui, ao ter 13º cartão, ele vai pagar uma multa de 11 vezes R$500. E aí, ele quer saber a soma disso. Tá? Então, a gente vai somar, tá? Então, o que seria? Seria 500. Percebe uma coisa, ó. Aqui, no primeiro cartão que gerou multa, que é apenas R$500, eu poderia ter escrito assim, ó, 500 vezes 1. No segundo, coloquei 500 vezes 2. No terceiro, 500 vezes 3. Então, se eu expandir isso e escrever todos, vê se você não concorda comigo que o 500, eu posso colocar ele em evidência, porque ele está aparecendo em cada terminho ali da nossa soma, tá? Então, eu posso reescrever da seguinte forma, ó, 500, do primeiro aqui, ó, multiplicou 1, do segundo, multiplicou 2, do terceiro, 3, do quarto, aqui, ó, 4, aí vamos lá, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a soma, né, o total aqui, nunca pega aqui o final. Fiz besteira. Isso aqui é o total. Tá? Como a gente vai fazer? 500 que multiplica, ó, de jeito rapidinho pra gente ir completando e fazer com que a nossa soma seja uma forma mais rápida. Ó, vou completar gerando 10, valores de 10. Esse 1 e esse 9 dá 10. Com esse 10 aqui, 20. Completar sempre dessa forma, ó. Esse 2, esse 3, 5. Quando completar com esse 5, outro 10 aqui. Esse 4 e esse 6, outro 10, tá? Aí no final já não tem como fazer muita coisa. 7 mais 9, 16. 16 mais 8,